Para quem? Eu vou para o centro do debate que tem no Brasil hoje. Essa coisa do IOF, quem vai pagar a conta? Taxação dos mais ricos, desigualdade tributária. Veja bem, nós estamos no meio dessa crise. Derrubaram o decreto do IOF do Lula. Para mim tem um motivo, Kim. O governo fez uma negociação onde mexeu no decreto do IOF, retirou vários pontos e teve que apresentar uma medida provisória para cobrir 10 bilhões. Qual foi a proposta do governo Lula? Taxar as bets. As bets, sinceramente, se tem um problema hoje no Brasil, é isso. A quantidade de gente viciada, a quantidade de dinheiro que sai do varejo e pagam poucos impostos. Então a gente pediu para aumentar de 12 para 16 a tributação das bets. Tem um outro projeto que está nessa medida provisória do governo. Os bancos. A gente sabe que os grandes bancos no Brasil ganham muito. Existe uma coisa aqui no Brasil que chama juros sobre capital próprio. Só existe isso no Brasil. Okay. Isso é uma invenção que permite às maiores empresas e os bancos deixar de pagar tributos. Só um dos maiores bancos do Brasil, em cima desses juros de capital próprio, deixa de pagar 5 bi. O que é que fez o Lula e o Haddad? Colocaram também elevação da tributação dos juros de capital próprio. O que fez o governo também mais? Diz o seguinte, fintechs. Você tem fintechs que são bancos. Nubank, por exemplo, pagava muito pouco imposto, cobrou mais. O que fez além disso? Olha, nós temos 800 bilhões, é ali o tempo, né? 800 bilhões de gastos tributários. Isso não é aumento de imposto, são gastos. São empresas que de uma forma ou outra conseguiram no parlamento desonerações, não pagam impostos. O que é que o governo está propondo? Vamos cortar linear 10%. Quando o governo apresenta tudo isso, houve uma grita. A grita do andar de cima. Eu acho que o Haddad foi feliz quando falou o cara que mora na cobertura tem que pagar o condomínio. Essa turma gritou. Você sabe que tem um livro, que é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que fala desse patrimonialismo brasileiro, dessa coisa das elites. Então eu acho que essa crise foi deflagrada por esse processo. Eu queria perguntar ao Kim qual a posição dele sobre isso, porque eu vi que ele votou contra a taxação dos fundos exclusivos, que é o que faz justiça. Veja, fundos exclusivos, quem pode abrir é quem tem mais de 10 milhões de reais. Não é justo esse cara não pagar imposto. A professora da rede municipal tem que pagar 27,5%. Então a gente está na luta. O Lula está na luta, o Haddad está na luta, nós estamos na luta para que exista mais justiça tributária, que os ricos paguem de alguma forma, que não sobre só para o trabalhador e para a classe média. Muito bem, vamos lá. O primeiro ponto, Lindbergh, você colocou aí dos 800 bilhões de reais de gastos tributários e disse que o Haddad propôs 10% de corte linear. Se é linear, a gente está falando de todos os benefícios vão ter um corte de 10%, correto? Os dois primeiros gastos tributários, Lindbergh, o primeiro é o simples. A gente está falando dos mais pobres. A gente está falando de pequenas, médias empresas. Esse é o primeiro maior gasto tributário. Então a gente vai cortar 10%, a gente vai aumentar 10% na tributação em cima dessas pequenas, em cima dessas médias empresas. O segundo maior gasto tributário, Lindbergh, é dedução do imposto de renda com saúde e dedução do imposto de renda com educação. Então a gente vai penalizar ainda mais a classe média, que já paga dobrado, porque a classe média paga imposto alto, não tem educação, então precisa pagar uma escola privada, não tem saúde de qualidade, então precisa pagar um convênio. E aí, na hora de deduzir isso do imposto de renda, que inclusive é uma maneira de desafogar o sistema público, que já está afogado tanto na educação como na saúde, nós vamos ter então uma redução de 10% na dedução do imposto de renda para saúde, para educação, para classe média. Isso não é super rico. Estou falando de um sujeito que tem uma renda familiar de 8 mil reais, 9 mil reais. Não é um bilionário, não é um banqueiro. Esses são os dois maiores gastos tributários. O quinto maior gasto tributário é a isenção de contribuição previdenciária para entidades assistenciais. Quem faz caridade, filantropia. Nós vamos cortar 10%, tributar mais em 10%. Quem faz filantropia, quem age no lugar do governo, quando o governo deveria fornecer assistência social, e aí vem a filantropia, precisa fazer, aí o governo vem e ainda tributa essa assistência social.
Se você for falar de privilégio tributário para grande empresário, né, amigo do governo, aí eu vou concordar com você. Mas eu devo te lembrar o seguinte, você acabou de falar que, de alguma maneira, esses empresários conseguiram esses privilégios porque tem poder de lobby no Congresso. O governo que mais aumentou esses privilégios foi o governo Dilma. O governo que mais concedeu privilégios tributários foi o governo Dilma. Inclusive, foi o governo Dilma que inventou o privilégio para as grandes empresas, inclusive grandes grupos de comunicação, como a Rede Globo e outras redes de TV, na folha de pagamento, que agora o PT diz combater esses privilégios tributários na folha. Mas quem inventou foi a Dilma. Quem criou foi a Dilma. Quem enviou o projeto para o Congresso Nacional dessa desoneração desses setores foi Dilma Rousseff, né? Então, quando você fala em cortar 800... Parece que os 800 bilhões de reais vão diretamente sair do bolso do mais pobre para ir pro mais rico. O meu tempo já acabou? Não. É que Tá com problema, eu tô marcando também aqui. tava olhando o tempo. Você tem mais um minuto. Eu tô marcando aqui no meu cronômetro enquanto eles acertam lá. Então, quando você fala dos 800 bilhões, parece que são os 800 bilhões que saem do bolso do pobre e vai pro rico. Eu falei pros seus dois maiores... Não são para super ricos. Pelo contrário, Simples, não conheço nenhum bilionário no Simples. Não conheço nenhum banqueiro no Simples. Segundo, dedução do imposto de renda, de saúde e de educação, que também não conheço nenhum bilionário que dependa disso. É classe média. E o outro ponto é, quem criou os privilégios para os grandes empresários foi o governo Dilma. Aí, agora, vocês apontam um problema como você colocou agora. Os empresários têm poder de lobby no Congresso, mas primeiro eles tiveram poder de lobby nos governos petistas, e os governos petistas mandaram para o Congresso aprovou com a base do governo petista. Então, esse é o meu posicionamento. Se for para enfrentar privilégio de grande, eu enfrento, mas não é esse o histórico do PT. 3 minutos para réplica. Enquanto eles acertam lá, vou colocar aqui ó, na câmera de cima. Não, Kim, vai ser para os ricos. Olha só, a questão do Simples é que, na verdade, o Simples está na Constituição. Tanto o Simples quanto a Zona Franca de Manaus estão na Constituição. Então, na verdade, vai ser um projeto de lei complementar. Isso aí vai estar fora. Nós podemos adequar. Agora, quando você fala de benefícios tributários, olha, o maior benefício tributário que nós temos adubos, fertilizantes. É uma coisa impressionante o que tem nesse setor aqui. Então, a gente pode, no Congresso do Parlamento, dentro da linha do corte linear, e é essa a ideia que eu, como líder do PT, vou trabalhar, de concentrar tudo isso nos setores que são os setores mais ricos e que menos criam empregos. Você, quando fala que a Dilma criou para um determinado momento da história, porque nas economias é o seguinte, a economia desacelera. Você pode ter uma leitura de que fazendo uma desoneração naquele momento, você pode estimular a economia. Sabe qual foi o problema que ela teve? Tinha o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Então, o que ela mandou de X de desoneração, aumentaram para 3x. E a Dilma ainda era presidente quando mandou o projeto, que na época o presidente do Congresso era o senador Renan Calheiros, que arquivou. Agora, Kim, você não falou aqui dos bancos. Você não falou das bets, que é outra parte do projeto. Você é contra aumentar a medida provisória que aumenta a taxação de bets? Taxação dos bancos? Você pode estar certo que esse cuidado a gente vai ter. A gente não quer atingir classe média. A gente não quer prejudicar quem faz trabalho social, né? Quando o relator for indicado, esse cuidado a gente vai ter. Porque a gente acha que esse momento é o momento de fazer uma justiça. E é por isso que eu queria entender o teu voto. Por que você votou contra um fundo, a taxação de fundos exclusivos? O cara tem 100 milhões num fundo exclusivo e não paga nada. Tem fundo exclusivo no Brasil e tem uns fundos offshores. Entende? Então, esse é um problema. Eu vou alongar depois aqui no debate. Os 0,01% mais ricos do país, estou falando aqui algo em torno de 30 mil pessoas, sabe quanto paga de alíquota efetiva de imposto de renda? 1,76%. O Gari de São Paulo paga 27,5%. É muito injusto. O topo, os ricos aqui no Brasil têm muitos privilégios. E eu acho que chegou a hora do Congresso mexer com esse tema, colocar o dedo na ferida. Que o governo Lula lançou o maior programa de créditos do mundo, crédito consignado para o trabalhador. Nós achamos que vamos conseguir atingir 30 milhões de brasileiros, porque essa é uma preocupação cotidiana do presidente Lula. A gente recuperou um conjunto de políticas públicas que voltaram a colocar o país crescendo.
Você sabe o que fazia discurso, não fazia discurso. A economia vai crescer no primeiro ano de 0,8. Cresceu 3,2. Depois, no ano passado, ia crescer 1,5%. Cresceu 3,4%. Sabe por quê? No governo Temer e Bolsonaro, o salário mínimo ficou congelado 7 anos. Congelado. Não tinha reajuste. Não tinha. Voltou com o governo do presidente Lula. Sabe o que aconteceu com a renda dos trabalhadores brasileiros? Subiu e subiu muito. Nós estamos no recorde de renda. R$ 3.400. A maior renda da história. Subiu algo em torno de 10%. Mas sabe qual foi o crescimento nos mais pobres? 19%, sabia? Não. Sabia quem está no menor desemprego desde 2012? 6,2%. E nós vamos para 5,9%. É que tem um mundo paralelo que a oposição vive que desconhece a vida real das pessoas. Você sabe quantas pessoas, quando o Lula assumiu, estavam passando fome? Pelos dados da Unesco, insegurança alimentar, 33 milhões de pessoas. Nós já tiramos 24 milhões. Isso aqui são números. Em relação a número, viu, Kim? Eu não sou deles que é lá na Câmara. Tem uns que levantam qualquer número. Mas essa é a trajetória real. A vida do povo mais pobre está melhorando aqui no país. Em relação ao que você faz, é um discurso contraditório em relação aos benefícios tributários. Você diz, foi a Dilma que criou. Verdade, a Dilma criou uma parte. Tem um probleminha. Tinha um sujeito chamado Eduardo Cunha, que ela mandou X de desonerações, virou 3X. Ela depois quis tirar, porque era para uma determinada conjuntura econômica. Aí você critica lá e agora não quer votar no corte linear dos benefícios tributários. Mas quem disse? Você no começo. Eu votei na renúncia para as grandes empresas. Agora, veja, eu não votei com oposição, não. Eu votei para terminar com o privilégio tributário. Então, boa. Vamos estar juntos nessa, entendeu? Então, eu acho que esse debate aqui é um debate central para a gente tirar o país dessa paralisia. Porque nós temos um certo impasse. Sim. Um certo impasse político. Eu espero que na próxima semana a gente consiga retomar as votações. Foi votada a urgência. Em que pé que tá? Foi votada a urgência de um projeto de lei complementar sobre benefícios tributários. Que, em tese, escolhendo um relator, a gente pode votar na próxima semana ou na outra semana, desde que tenha um acordo. Então, veja, a gente vai ter que resolver uma situação fiscal. Tem esse dos benefícios tributários, tem a medida provisória que cobra dos bancos, que cobra das bets. Esse debate das bets é um debate que eu quero ver, viu? Porque muita gente contra, então cada um tem que se posicionar, né? Então eu espero que a gente consiga votar essa medida provisória e consiga também votar esse corte linear dos benefícios tributários, no meio de toda essa confusão. Porque tem um problema que a gente está vivendo lá. E a minha próxima pergunta, eu vou falar sobre isso, que é o julgamento do Bolsonaro. Porque isso é mais um elemento complicador do quadro. Porque, Vilela, essa trama golpista não foi qualquer coisa. Gente, eu li todo o relatório da Polícia Federal. Os caras tinham um plano de assassinato do presidente Lula, do Geraldo Alckmin, do Alexandre de Moraes. Do Alexandre de Moraes, eles chegaram a ir até a casa do Alexandre de Moraes, no dia 15 de dezembro, armados. Cara, isso é muito grave. E o plano, mas a população... Isso tem investigação. Tudo. Tem investigação, tem mais do que investigação. Eles monitoraram todo o diálogo dos kits pretos. Os kits pretos são chamados agentes das Forças Armadas que ficam num centro lá em Goiás. É um grupo de operações táticas. Todo o diálogo das conversas dele estava ali. Mais do que isso, monitoraram as antenas de celulares, os deslocamentos. A eleição acabou no dia 9 de novembro. O general Mário Fernandes vai lá no Palácio Planalto, imprime 9 cópias dessa operação Punhal Verde e Amarelo com esses assassinatos e vai ao Palácio da Alvorada.
Eu não sei, eu queria já aproveitar a resposta. Eu tô meio confuso se eu tô respondendo ou tô perguntando. Você tá respondendo. Tô respondendo. E você tem 6 minutos e meio porque ele te deu 1 minuto e meio que ele passou. Então eu vou aproveitar na minha resposta, já vou dar uma provocada um pouco no fim. Eu não consigo entender como é que alguém assina um projeto que dá anistia a quem nem foi julgado ainda. Porque o que o Bolsonaro tá querendo é algo espantoso. Inédito. Ele quer ser anistiado e o processo que ele não foi julgado vai ser julgado. É uma trama golpista. Ô, Vilela, esse caso é muito grave. Porque essa turma vai tentar de novo se não for punida. Você veja a situação. Eduardo Bolsonaro fora do país, tentando conseguir sanções contra o Brasil, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, numa clara obstrução da justiça, porque é o pai dele que está sendo julgado. Ou seja, é a continuidade do golpe. Qual a diferença de um daqueles que entrou no Supremo, quebrando tudo no dia 8 de janeiro, e de você estar fora do país, tentando atingir as instituições diariamente? Então estão ameaçando agora votar antes do recesso esse projeto da anistia. Essa notícia está nos jornais hoje, mas eu queria saber por que o Kim assinou um projeto de anistia como esse. 3 minutos para réplica. Vamos lá, antes de responder o Lindbergh, eu quero ressaltar as duas principais perguntas que eu fiz, Lindbergh, você não respondeu. Primeiro, em que momento, qualquer momento da economia, é bom eu tirar o dinheiro do pobre para dar privilégio fiscal para Globo? Em que momento? Você falou, não, no momento da economia que a Dilma criou era bom. Em que contexto isso é bom? Isso você não respondeu. Outra coisa que você não respondeu. Daqui a pouco. Outra coisa que você não respondeu. Como que você pode falar em combate a bilionário, em combate a rico no governo Lula, quando em 2023, o governo Lula, ele concedeu 76 bilhões de reais do BNDES para grande empresário. E não são todos os empréstimos do BNDES, eu já excluí todos para os pequenos e médios. 76 bi saiu de bolso de pagador de imposto pobre para ir para rico. Você não me respondeu como se pode falar em combate a bilionário sem você falar nisso. Respondendo, e outro ponto também para corrigir, você jogou pela segunda vez, né, a culpa na Câmara dos privilégios do governo Dilma, né? Que não é o meu. Desculpa aqui. Vai. O Lindbergh toda hora quer me distrair aqui, ele tá sacaneando já. Foi pra tirar sua atenção. Toda hora ele, olha o tempo. Não foi eu não. É que agora tem 2. Então Desculpa. Mas calma, eu tenho 3 agora, né? Tá. E eu usei 1, tá? Vamos lá. Você falou, jogou a culpa na Câmara em relação aos privilégios tributários no governo Dilma. Na maior parte, né, no período em que a Dilma criou a maior parte dos privilégios tributários, foi 2011 e 2014. Cunha não era presidente da Câmara. O presidente da Câmara era do PT. Cunha assume em 2015. E a aprovação foi de 11 a 14. A aprovação da maior parte deles. Então não dá para eximir Dilma e o governo petista de responsabilidade. E outra correção. Se o corte em relação às renúncias tributárias tá excluindo aquelas da Constituição, como o Simples, por exemplo, não é linear, Lindbergh, você tá falando errado. Não, porque então... se for linear, era em cima dos 800 bi. Então não é em cima dos 800, é em cima de 150. Se é em cima de 150, a gente vai cortar 15 bi. E o governo aumentou o gasto em 250 bi. Então assim, o governo tá gastando 250 e vai economizar 15 com privilégio tributário, isso é uma piada. Eu quero cortar mais privilégio tributário que isso. Eu que sou da direita, o defensor dos ricos, dos banqueiros e tal. E respondendo sobre Bolsonaro, que também, não sei que você invocou o Bolsonaro, eu tô um pouco me lixando pro Bolsonaro. Que o Bolsonaro se lasque. O governo Bolsonaro colocou a BIM pra me espionar. Por que botou anistia? Formou um relatório de 62 páginas. E, aliás, o governo Dilma também colocou o Cardoso pra fazer dossiê contra mim. Tem um habeas data meu na justiça, comprovando isso. Não é? Eu não tô falando da minha boca, não. Todos contra o Kim. Então, assim, dos dois governos espionados, então eu quero que se lasque. Em relação à anistia, o meu posicionamento é muito claro e direto. Quem invadiu o depredou tem que ser punido por invadir e depredar, por dano ao patrimônio público. Aquele cara que quebrou o relógio do Dom João VI, pra mim, esse sim a gente tinha que inventar uma pena especial até pra ele, porque pra mim me dói no coração aquele relógio histórico, né, ser destruído. Agora, acho que essas pessoas têm que responder por depredação de patrimônio, porque pra mim é um bando de pobre coitado que foi usado por Bolsonaro, que aí sim, acho que ele sim tem que ser punido por tentativa de golpe de Estado, ele sim tem que estar preso, né? Se possível, na mesma cela que o Lula, se ele voltar a ser condenado pelos escândalos do Petrolão, os dois na mesma cela, pra mim, eu não ligo, não defendo em nada. Eu defendo que quem fez trama golpista responda por golpe de Estado. Agora, o cara que foi usado pelo Bolsonaro tem que responder por dano ao patrimônio, pelo crime que cometeu, pela quebradeira que cometeu.
Lindbergh, terceira pergunta desse primeiro bloco aqui para o Kim e pode comentar também. 3 minutos. Olha, primeiro, porque tem que responder E perguntar no final. Deixa a pergunta pro final. Deixa eu te contar, mas é claro que, Kim, quando eu falei corte linear, como é uma lei complementar, tudo que está garantido pela Constituição está fora. Então não Porque é 800 bi. Não é 800 bi. O Haddad está falando em 20 bi que vai ter pro governo com esse corte, o que é uma vitória. Veja você bem, falou 800. é porque PEC, 800 bi são todos os benefícios tributários, tem razão. Mas o corte não vai ser em todos, porque PEC são necessários 308 votos para aprovar. É muito mais difícil. Agora você faz confusão aqui. Deixa eu contar. BNDES, não tem problema o banco público emprestar para grandes empresas que fazem investimentos, que estimulam a economia. Isso é o papel dos bancos. E o BNDES faz isso com sucesso há muito tempo. Não é de agora. Eu vi muito vocês que estavam falando metrô na Venezuela. Sabe quem fez o empréstimo pro metrô na Venezuela? Foi Fernando Henrique Cardoso. E aquilo teve importância aqui no Brasil, porque eram empresas brasileiras que estavam lá. Então, aqui é uma confusão entre o que é privilégio de rico e um papel de um banco público para tentar fomentar o desenvolvimento e o crescimento econômico. Querido, deixa eu te contar aqui. Eduardo Cunha teve um papel enorme nessas desonerações. A desoneração não foi 11, 14 só. A desoneração teve 15. Ele teve um papel destrutivo. Depois a Dilma quis recuar. Porque você pergunta, qual o sentido de fazer algumas desonerações? Tem sentido sim. Na crise que nós tivemos aqui do Brasil, 2009, o Brasil saiu com o Lula da crise com muita velocidade. Sabe por quê? Porque o Lula utilizou os bancos públicos para dar crédito, colocou as estatais para investir naquele momento, e o Lula fez a desoneração da linha branca, que ajudou a indústria. Mas o Globo não precisava? Era no meio de uma exceção. Eu sou contra o que foi votado. Você sabe que teve a votação da desoneração agora em 2023. Você votou como naquele projeto? Votei contra a desoneração. Eu votei contra a desoneração. Inclusive era do meu partido, o Efraim, e ele veio me cobrar. Eu falei, não tem como, eu sou contra. Tá de parabéns, eu também votei contra aquilo. Foi uma divisão, uma votação que... Então você concorda que pra Globo não precisava? Claro. Nem na primeira vez no governo Dilma. Claro, não precisava. Tá ali você tem que entender aquele contexto. O que eu acho, a Dilma tentou, ainda era presidente ela. Eu tava lá no Senado Federal. Ela mandou um projeto acabando com as desonerações, teve um desentendimento político com o Renan Calheiros, que hoje é nosso aliado, e o Renan devolve essa medida provisória. Mas eu quero voltar ao ponto, tem pouco tempo, estou insistindo, porque eu não consigo entender, esse projeto de anistia não era para 8 de janeiro, que você é um deputado que é um deputado aplicado. Era um projeto de anistia geral, voltava lá atrás. Inclusive, era... Eles estavam a pegar tudo que é general golpista, o próprio Bolsonaro. Então não era pra turma só do 8 de janeiro. O 8 de janeiro, Vilela, foi a última, só pra acabar, 20 segundos. Claro. Depois eu passo pra ele. O 8 de janeiro foi a última etapa. Eles começaram logo depois da eleição. Tinha um plano de convencer os comandantes militares e tinha essa operação Punhal Verde e Amarelo, que o Brasil ainda não conhece. E eles, na verdade, estavam tentando safar o Bolsonaro disso. E continuam insistindo. Eu espero, do jeito que você falou, que é Bolsonaro preso, que você, na hora de votar, se for para beneficiar o Bolsonaro, você, como deputado, não vote a favor dessa anistia. Pode ter certeza. Se for privilegiar o Bolsonaro, não vou votar. Então vamos lá. Eu te garanto. 5 minutos e 40 segundos para a resposta. Vamos lá, só quero fazer uma resposta em relação ao Lindbergh. Lindbergh, banco público é financiado com dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos. E se a gente não tá tendo superávit primário há muito tempo, a gente tá se endividando. Então o governo tá pegando dinheiro emprestado caro, passando pro BNDES, e o BNDES tá passando 70 bi para grande empresário. Quando é o BNDES, quando é o PT, aí é fomentar a economia. Quando são os aumentos de impostos que vocês querem, aí é combater privilégio de bilionário. Não é assim que funciona, Lindbergh. E outra coisa, falar que trouxe grandes benefícios, tem ampla literatura acadêmica na economia mostrando que a política tanto do BNDES como dos privilégios tributários foi um grande fracasso. Foram investimentos de centenas de bilhões de reais que não aumentaram em 1% a nossa produtividade. Em 1% a nossa produtividade. Nada. Zero. Dinheiro que foi depois transformado em lucro para grande empresário.
Você vai me dizer que teve o Ike Batista agregou muito para nossa economia. Hoje tem grandes empresas do Ike Batista representando o Brasil, mundo afora, gerando emprego, gerando renda. Mas embolsou tudo. Embolsou tudo, tem benefício pro povo nenhum. 73 bilhões com juros subsidiado. Me parece que nesse combate a bilionário, parece que o bilionário ruim é o bilionário que não tá com o PT, que não é amigo do PT. Quando, por exemplo, vocês atendem, eu já falei na taxa das blusinhas, aí vocês atendem o lobby da moça lá da Magazine Luiza, atende o lobby do velho da Havan, que de vez em quando PT e PL estão juntos ali. De vez em quando, recentemente, inclusive, nos vetos, votaram muita coisa junto, votaram muita coisa em acordo. Eu votei contra e vocês dois votaram juntos, mas ainda essa é uma outra pergunta que eu vou fazer. Um pouquinho. Você acha que se o Lula for derrubar a taxa da blusinha, vai precisar de um projeto teu? Ele mesmo vai derrubar. E você sabe o que eu tô falando. Aquilo foi uma negociação do Congresso. O Lula contra o tempo inteiro. Eu acompanhei isso. Aí de última hora disseram, ó, cai de 60% para 20%. Impuseram ali. Impuseram um acordo. Foi patrocinado e dirigido pela Câmara, pelo presidente da época. Foi isso que aconteceu. O Lula protestou contra isso o tempo todo. Essa é que é a verdade. E deixa eu te contar em relação à questão dos deputados. Todo mundo votou pelos seus estados. Votamos. Só que naquele momento, de lá para cá, houve uma mudança na conjuntura muito grande. O debate que está colocado no país agora é quem vai pagar a conta por essa crise que apareceu aí agora. Se são os mais ricos ou o que vocês defendem. Porque eu quero perguntar se o Kim defende tirar os pisos constitucionais de saúde e educação. Eu quero te perguntar, Kim, também, se você é a favor de desvincular o salário mínimo da Previdência, ou seja, que o aposentado pague menos, ganhe menos do que um salário mínimo. Você entende, Vilela? A discussão aqui é quem vai pagar a conta. Então, esse é o debate que está colocado para o país. E eu vejo uma reação muito grande do Congresso, sim. Porque nessa hora, ninguém quer mexer em nada. Ninguém quer abrir mão dos benefícios tributários. Desembargador não quer mexer no super salário. Ninguém. E aí? Então, é em cima desse debate que eu te pergunto. Qual é a saída? A saída que o mercado oferece é essa. É tirar dos pobres. Desvincular de saúde e educação dos pisos constitucionais é um crime. A gente tem que avançar muito nisso. Desvincular o salário mínimo é mais do que um crime. É uma elite brasileira com muita influência no meio político, completamente egoísta, que pensa só nos seus interesses. Eu tô aqui, Vilela. Olha aqui. Você sabe que quando foi acabar a escravidão aqui no Brasil, existe uma grita. Sim. Acabar com a escravidão é o erro, as pessoas não vão ter... A nossa contrapartida, né? 1936, quando criaram o salário mínimo, a mesma coisa. Vai quebrar o país, vai quebrar o país. Em 62 aqui, quando nesse debate do salário mínimo, o jornal Globo dizia irresponsável, vai falir tudo. Nós estamos enfrentando isso o tempo inteiro. Olha, a manchete do Globo era o seguinte: considerado desastroso para o país um 13º mês de salário. É em cima disso que eu queria perguntar a tua posição sobre o salário mínimo e previdência, mas também sobre a PEC 6x1, a escala de trabalho 6x1. Muito bem, vamos lá. Primeiro ponto, sou sim a favor de desvincular piso de saúde e de educação. E não é para investir menos em saúde e investir menos em educação. Nenhum país europeu, Estados Unidos, Japão, nenhum deles tem piso constitucional de saúde e educação. Todos eles têm saúde e educação melhor do que o Brasil. Esse modelo institucional é um fracasso. E é um fracasso porque não dá flexibilidade pro gestor governar como ele precisa governar. Aí você tá me falando, mas se não tiver piso, o político não vai investir nada, o presidente não vai investir nada, o governador, o prefeito não vai investir nada em saúde e educação. Não existe vinculação constitucional para assistência social. Não existe vinculação constitucional para Bolsa Família, por exemplo. E a assistência social foi um dos investimentos que mais aumentaram nas últimas décadas. Assim, em 10 vezes mais do que a gente via nas últimas décadas, e não tem vinculação para isso. Como é que você soluciona o problema, por exemplo, de em 2026 a gente ter mais idosos do que jovens, com o piso da educação e com o piso da saúde, com a realidade de 5 mil municípios diferentes, em que tem município que tem pessoas mais idosas que precisam investir mais em saúde e menos em educação porque não tem mais aluno?
Essa é uma questão de governança, não é de tirar dinheiro do pobre para passar pro rico. É política pública pro pobre mudando de acordo com a prioridade do gestor. Então, sou a favor sim, não tenho nenhuma vergonha em relação a isso. Sobre PEC 6x1, eu acho até que você ia falar isso, porque eu tenho denunciado o engodo da deputada Erika Hilton há muito tempo. Porque não precisa de PEC pra isso. Que a gente apresentou um PL também. É isso que eu ia falar, que acho que você tava começando a desenvolver e não falou. Mas o primeiro engodo é esse. Só o fato, e é bom que você saiba disso e que você admita isso aqui e concorde comigo, que não precisa de PEC pra isso, certo? Não precisa. Não precisa. Então, só o fato de ter sido apresentado uma PEC, na minha avaliação, foi só pra criar o carnaval de coletar a assinatura de 171 deputados, de precisar passar por um processo mais complexo na CCJ, aí a prova na CCJ precisa criar uma comissão só pra analisar a PEC, aí precisa de 10 sessões, aí depois precisa de 308 votos em 2 turnos nas 2 casas pra daí ser aprovado, ou seja, a deputada Erika Hilton fez isso pra enganar o trabalhador. Não fez isso para acabar com a escala 6x1, porque um PL apresentado por um deputado, com a assinatura de um deputado, levado para o plenário, faria essa mudança. Agora, mudar isso só com uma lei vai fazer mudar a realidade? Não vai. A gente já tem um histórico, a PEC das domésticas. Foi dito que a PEC das domésticas garantiria os direitos das empregadas domésticas, garantiria que elas recebessem o FGTS, o 13º, teria direito à previdência. O que aconteceu 10 anos depois da aprovação da PEC das domésticas? Aumentou a informalidade para diaristas, aumentou a informalidade para empregada doméstica. E aí na informalidade ela não tem direito nenhum. Então não é uma lei sem você fazer a economia crescer, sem você fazer o estímulo econômico, sem você baixar a tributação, que a gente já tem imposto demais para tudo. A maior carga tributária dos países emergentes, nem da América Latina, entre todos os países em desenvolvimento, nós temos a maior carga tributária. Pra rico, pra pobre, pra todo mundo. E aí o governo só pensa em arrecadar mais, quando já teve um aumento de arrecadação em 9% real, recorde, em 30 anos, quando a gente pega o mês de maio. E eu só quero reforçar aqui, você falou, pra acabar com taxa de blusinha não precisa do Lula, que... Não, mas calma, eu tenho 5, né? Que você tá apontando meu tempo aí. Eu tô todo Você tá apontando meu tempo. Tenho mais tempo ainda. Nesses 3, 5 aqui. Ó, que o Lula não precisa de PL meu pra revogar a taxa de blusinha. Falou, então revoga aí agora, faz uma medida provisória revogando. Claro. Eu vou, se quiser eu relato. Eu pego essa briga e eu duvido, Lindbergh, eu duvido que se o Lula mandar essa medida provisória, ou se você convencer o presidente Hugo Mota a pautar o meu projeto, que minha assessoria já deve estar fazendo agora, eu duvido que o plenário tem coragem de votar contra. É muita pressão popular. Como eu coloquei pra você, 88% de quem comprava. Eu comprava. Fazia compra online. Em site internacional, Shein, Shopee, todo mundo fazia. Assim, isso foi um dos maiores baques de popularidade do governo, e o governo insistiu sim, manteve sim, sustentou sim. Lula não vetou, não quis comprar essa briga. Se ele era tão convicto contra isso, vetasse e depois levasse a briga pro veto e deixasse, aí sim, o ônus pro Congresso, se o Congresso tivesse derrubado o veto, né? E pra fechar, eu quero colocar o seguinte... Não foi respondido também, você falou sobre teto, sobre privilégio, mas do fato do PT inteiro ter votado na legislatura passada em aumentar o teto, em aumentar o salário dos ministros do Supremo, em aumentar o salário dos deputados, em aumentar o salário dos senadores, em aumentar o salário do presidente da República, em aumentar o salário do procurador-geral da República. Você acha que cerca de 36 mil reais era um salário baixo? Era um salário incompatível com a função de um parlamentar? Precisava aumentar para 46 mil reais? Você que está falando do enfrentamento aos mais ricos, a elite pública também é elite, assim como a elite privada, e precisa ter seus privilégios enfrentados, inclusive a elite política. O que falar em não responder pergunta é o que você está fazendo aqui comigo, que eu perguntei. Fundos exclusivos. Um milionário tem 100 milhões. Por que você votou contra essa taxação, gente? Aí você fugiu de uma outra, que é falar dos aposentados. Eu perguntei aqui muito claramente. Sou a favor. Que é a favor de desvincular? Sou a favor. Então é a favor que o aposentado ganhe menos que um salário mínimo. Veja só. O Brasil dessas desigualdades. Aí vamos lá. 800 bi de benefícios tributários. Isenções de todo tipo. Nós temos aí, pagamento de juros, algo em torno de 900 bilhões. Então, cheio de problema no andar de cima. Qual é a proposta deles?
isentar os ricos, porque você foi contra a taxação dos fundos exclusivos. Então o cara que ganha 100 milhões, ele pode ter um dinheiro num fundo e não paga nada. E o gari tem que pagar. Aí corta de onde? Corta de saúde, de educação. A saúde e a educação brasileira tem que melhorar muito. No governo do Temer, quando fizeram o teto de gasto do governo Bolsonaro, foi uma queda muito grande, foi uma coisa que o Lula recuperou. Então, Kim, nesse aspecto aqui, é preciso a gente saber de que lado tá. Você faz o discurso correto em relação a privilégios do funcionalismo, que eu concordo, mas parece uma defesa grande das elites brasileiras, como se pudessem ter privilégios. E os trabalhadores pagando a conta. E vão ter menos saúde e educação? Não vai ter o salário mínimo vinculado à aposentadoria? Eu acho, sinceramente, Vilela, é uma das propostas que mais me irritam todo. É isso. Eu já falei aqui, mas são sempre nos fóruns econômicos milionários dando essa receita. E na hora, nenhum quer pagar, nenhum quer contribuir de alguma forma. Eu quero defender a Erika Hilton aqui, tá? Porque a Erika Hilton é uma grande parlamentar, ela apresentou uma PEC e pode ser por projeto de lei também. A gente apresentou um essa semana. Por que ela colocou a PEC? Porque, de fato, uma PEC dá mais segurança de que você vai ter a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Então faz sentido apresentar uma PEC. Ela não fez aquilo para aparecer, ela está lutando e conseguiu dar uma visibilidade a essa causa grande. A bancada do PT sugeriu ao presidente Lula para o governo mandar esse PL e urgência constitucional, que em 45 dias seria votado. Porque aí você argumenta contra, porque não vai resolver com a lei. Parece os argumentos do passado. Contra a criação do salário mínimo, contra a escravidão. Porque as pessoas ficam... Gente, tem gente que passa o dia inteiro no ônibus, 2, 3 horas no ônibus, trabalhando. Se existe uma mobilização nacional em cima desse ponto. Então eu fico vendo aqui que é interessante, parece a defesa dos ricos, como na taxação dos fundos exclusivos, você tem uma posição. Aí cai tudo em cima do pobre. Cai tudo em cima do trabalhador. É essa a nossa discordância aqui. Segunda pergunta, Kim. 3 minutos para fazer a pergunta e algum comentário que queira fazer. Vamos lá, primeiro ponto, fundo exclusivo. É mentira, Lindbergh, fundo exclusivo não pagava imposto, pagava na realização. Só na saída. Exatamente. E os outros têm um come-cota. Na saída. O que significa isso? Justamente para você. Ou seja, você deixa tem 10 anos parado lá, você não Exato, você não paga. Se você não sacou o dinheiro, Tá. se você não pegou aquilo que o seu investimento rendeu, você não paga, porque afinal de contas não tá indo pro seu patrimônio, tá lá ainda parado, você não realizou o lucro. Tirou. E isso, Lindbergh, é assim no mundo desenvolvido todo. Não, tem cotas, no de mundo, 100 em 100 é meses. assim no mundo desenvolvido todo. Por isso, inclusive, qual que foi o efeito prático? Qual que devia foi... ser assim para professor da rede Não. municipal. Qual que foi... Só quando se aposentasse ele ia pagar o imposto. Tem vários... Tem uma vários... aposentadoria Não. cara. Tem Desculpa. vários investimentos, inclusive previdenciários, que a professora faz e que ela só paga na realização, né? E aqui eu não tô fazendo defesa de rico, de bilionário. O que eu tô fazendo a defesa é do Brasil, do sujeito não tirar o dinheiro daqui, que foi o que aconteceu. Porque essa tributação não tem no Paraguai, não tem no Uruguai, essa tributação não tem no Chile, e os investimentos dos fundos exclusivos foram pra lá. A gente perdeu dinheiro com isso, Lindbergh. Não trouxe benefício nenhum pra gente. Verifique com o Ministério da Fazenda. Pergunte pro Haddad quanto é que foi arrecadado com isso dos fundos exclusivos. No momento que saiu a notícia, todo mundo tirou. Todo mundo deixou de fazer o investimento no Brasil. Então não adiantou absolutamente nada. Outro ponto. Você falou, olha, quando o Temer colocou o teto, foi um desastre pra saúde e pra educação. Eu lembro que colocavam como a PEC do apocalipse, né? Com o teto de gastos, a mortalidade infantil diminuiu, o indicador de saúde, e o IDEB cresceu acima dos governos petistas. Então não teve desastre de saúde e de educação, não. Pelo contrário. O Haddad, quando foi ministro da Educação, teve a capacidade de quadruplicar o gasto com a educação e entregar a gente no ranking do PISA pior do que ele pegou. Ele entregou um monte de colégio técnico, um monte de universidade. E a avaliação? Quanto que o aluno está aprendendo de português, matemática, ciência? Pior no PISA do que ele pegou. Aí veio o teto de gastos e a gente cresceu no IDEB. Então qual que é a desculpa de que é a política de destruir política pública, de destruir educação, de destruir saúde? Você ter teto de gastos, alguns com um pouco mais de gasto real, alguns com um pouco menos de gasto real, com um pouco menos de gasto real, é política no mundo desenvolvido inteiro, que tem saúde, educação e segurança melhor do que a nossa. E não tem o nosso arranjo fracassou, Lindbergh. Não é à toa que a gente tá atrasado, que a gente ficou para trás de outros países que estavam no mesmo estado que a gente.
Olha quando a gente estava 40 anos atrás, olha onde estava a Coreia do Sul estava atrás da gente. A gente ficou com esse modelo institucional fracassado e a Coreia do Sul virou o que virou. Olha para Singapura, olha mesmo para a China, olha para os países do Sudeste Asiático. A gente tá tomando cacete agora é da Indonésia, já não é mais da Europa e dos Estados Unidos. Por causa desse modelo engessado, fracassado que foi adotado. E outro ponto sobre acabar com a escravidão, devo lhe lembrar que a pressão mundial, e inclusive para o Brasil, para acabar com a escravidão, foi dos liberais ingleses. Então, historicamente, não foi bem assim da argumentação dos capitalistas e dos liberais contra o fim da escravidão. Quem estava defendendo, na realidade, eram ali os conservadores da época, os monarquistas da época. Agora, os liberais, os capitalistas, aqueles que estavam na ponta de lança da Revolução Industrial, foram aqueles justamente que promoveram a militância mundial pela abolição da escravidão, inclusive no Brasil.